Olá, galera do Sétimo A, tudo bem? Tudo em paz com vocês? Ótimo, beleza, então. Salve, salve a todos vocês. Bom, aqui é o professor Ari, como você já sabe. Eu trabalho uma disciplina com vocês chamada Estudo Orientado, que tem a finalidade exclusiva de ensinar técnicas e orientação para vocês de como estudar com eficiência. E hoje eu vou apresentar para vocês, aqui nesta aula, a técnica de como fazer um resumo, né? Fazer um bom resumo na hora que nós estivermos estudando algum texto, né? Estudando alguma matéria em que esta matéria exige a realização de um resumo, certo? Então, por que resumir um texto? Qual é a finalidade? Resumir é o ato de ler, analisar e traçar em poucas linhas o que de fato é essencial e mais importante para o leitor. Afinal, não aprendemos como simples passar de olhos pelas letras, né? Que bom se a gente pudesse aprender assim, dar uma olhada no texto, né? Uma olhadela rápida, então você já assimilou tudo, não é? Não é bem assim. Para a gente assimilar a ideia de um texto, aquilo que está escrito, a temática, né? Para fazer uma boa análise do texto é preciso tempo, né? É preciso que você tenha bastante atenção e faça uma leitura acurada, né? Sobre aquele texto que você está no momento se deparando com ele, certo? Então, gente, o fato de sintetizar um texto ou capítulos longos pode se tornar um ótimo hábito e auxiliá-lo muito bem em todas as disciplinas, né? Então, quando você, aluno, já tem um hábito de sintetização, de fazer leituras, de ler textos, né? Ler matérias, e aí você já vai escrevendo, fazendo um pequeno resumo, então isso se torna mais fácil para você, né? Por quê? Porque você já tem um hábito aí, né, de ler, e a partir da leitura, a sequência, você faz uma escrita, né? Faz um pequeno resumo. Isso é interessante, né? Isso é muito interessante. Isso é uma técnica bastante legal, por quê? Porque ajuda você fixar muito bem certas temáticas de textos que você lê, né, que você precisa estudar, certo? Então vamos lá. Então, como nós estamos tratando para você sobre a técnica de resumo, resumir, veja, não é você começar a ler um texto, aí você começa a escrever, né? Aí você escreve até fazer ponto, aí você ali para. Aí você vai lá para o meio do texto, aí começa a escrever de novo até fazer ponto. E assim você vai fazendo até o final do texto e vai chamar isso de resumo. Na verdade, isso não é resumo, não. Isso você fez uma coisa, um traçado, né? Você pegou fragmentos do texto e chamou isso de resumo. Isso não é resumo. O que é um resumo, afinal de contas? Um resumo, ele é o resultado de uma leitura bastante aprofundada sobre o texto, né? O que é uma leitura aprofundada de um texto? Você lê, compreende e depois você reproduz ele. Como? Através da escrita, né? Você leu, compreendeu, entendeu a temática do texto, agora você vai reproduzir ele, você vai escrever ele, certo? Você vai escrever. Aí você vai escrever as ideias presentes contidas nesse texto, né? Você não vai escrever tudo que está no texto, você vai escrever as ideias centrais do texto, certo? Para isto é necessário você identificar as ideias principais desse texto, porque aí tudo que você vai resumir gira em torno dessas ideias. Por exemplo, olha aqui o texto que eu trouxe para vocês, não dá para vocês verem porque eu estou aqui diante do computador, da tela do computador. O tema do texto é o que é política. Veja, vou ler aqui para vocês. Abre aspas. Política é a ciência de governar um estado ou nação e também uma arte de negociação para compatibilizar interesses. O termo política teve origem no grego, que significa política, né? Teve origem na língua grega, né? Que significa política.
uma derivação de polis, ou seja, da palavra polis surgiu a palavra política. E essa palavra política vai significar aquilo que é público, né? Aquilo que é comum, aquilo que é próprio de uma cidade, aquilo que é próprio de uma sociedade, certo? Então o significado de política é muito abrangente e está, em geral, relacionado com aquilo que diz respeito ao espaço público, não é? Tudo aquilo que se refere ao espaço público e tudo aquilo que se refere ao social tem a ver com política, certo? Então, fecha aspas. Então, como eu falei para vocês que o termo política é abrangente e ele se refere a muitos fatores, não é, de caráter, de objetivo social, vamos lá. Então, na ciência política, trata-se da forma de atuação de um governo em relação a determinados temas sociais e econômicos de interesse público. Veja quais são eles. Exemplos: política educacional, política de segurança, política salarial, política habitacional e política ambiental. Veja, a palavra política ela faz referência a um tipo de ação que não é individual, é um tipo de ação social comunitária, referente a um grupo de pessoas. Por exemplo, política educacional se refere para o conjunto de estudantes. Política de segurança se refere para a sociedade. Política salarial para um grupo de pessoas, de trabalhadores, né? Pessoas trabalhadoras. E política habitacional, política referente à residência, a casas, ao favorecimento de casas para pessoas, né? E política ambiental se refere às ações públicas para a preservação do meio ambiente, das matas, da floresta, dos rios, da fauna, não é? E da flora de modo geral. Ok? Então, veja, voltando lá atrás, o que é política? Resumindo com as minhas palavras, para vocês entenderem, política é a arte de governar um estado ou nação, não é? A palavra política teve origem na língua grega política, derivada da palavra polis. Polis significa cidade, cidade-estado, lá da Grécia Antiga. E o termo política ele é abrangente, se refere a outros tipos de ações sociais que pode ser considerada política. Ok? Então eu fiz um resumo, não escrito, mas um resumo oral. Ok? Só para vocês entenderem, certo? Então, quando eu leio algum texto, algum parágrafo, sou capaz de reproduzir ele com a minha fala e o meu entendimento, o que que eu fiz? Eu fiz, em regra geral, eu fiz um resumo, certo? Um resumo. Quando eu escuto a história de alguém e conto essa história para outra pessoa com o meu entendimento, com as minhas palavras, eu fiz o quê? Um resumo, né? Eu fiz o resumo de uma história que eu escutei. Quando eu gostei da aula, a aula foi interessante, quando eu chego em casa e conto ela para minha mãe, para o meu pai, eu estou fazendo o quê? Um resumo da aula que o professor passou e que eu achei bastante interessante, certo? Então, resumo é isso. Então é isso, galerinha do 7º A, bom estudo, aproveita essas dicas de como fazer um bom resumo, não é? Para você se tornar uma pessoa bastante experta em resumo, você tem que praticar. Pega textos, pega o seu livro, leia e vai escrevendo no seu caderno, fazendo o resumo daquilo que você entende, certo? Grande abraço, felicidade para vocês, tudo de bom!